Recentemente eu dei uma palestra no PEC Nordeste, num evento organizado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, que foi os seminários de RT. E eu falei sobre empreendedorismo, né? Na verdade falei sobre legislação e empreendedorismo. E foi um tema muito bacana e quando eu estava fazendo a pesquisa para montar a palestra, eu li muitas coisas e me deparei com um censo divulgado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, falando um pouquinho sobre a profissão, falando sobre os médicos veterinários e falando sobre a profissão. E aí eu vou divulgar aqui para vocês, por exemplo, algumas coisas que me chamaram a atenção e são dados importantes, principalmente para você, médico veterinário, para você, estudante de veterinária, ou para você interessado na área, de repente alguém que pensa em fazer faculdade de veterinária, poder entender um pouco desse mercado. Eu vou colocar alguns gráficos aqui e vou explicar para vocês. Então esse gráfico aqui, por exemplo, ele nos mostra a evolução, né, da quantidade de médicos veterinários desde 2017 até 2020. Então a gente olha aqui que em 2017, aqui em cima, a gente tinha pouco mais de 118 mil médicos veterinários e agora em 2020 a gente tem aproximadamente 154 mil. A gente está falando de aproximadamente 35 mil novos médicos veterinários disponíveis aí no mercado veterinário brasileiro. Isso é um número realmente substancial, principalmente quando comparado a outras profissões. Esse também é um gráfico que eu achei muito interessante, que mostra a relação entre homens e mulheres na medicina veterinária. E a gente vê que de 2017 até 2020 houve uma mudança e um crescimento exponencial do interesse das mulheres pela medicina veterinária. Então, isso é bem bacana e isso demonstra o cenário atual da medicina veterinária perante essa classificação. Quando a gente fala também do número de estabelecimentos ligados à medicina veterinária, a gente vê como esse número ele vem crescendo. E em 2017 a gente tinha aí aproximadamente 38 mil estabelecimentos de medicina veterinária no Brasil. E agora em 2020, na verdade, não hoje, mas em 2020, a gente tem em torno de 53 mil. Então praticamente dobrou o número de estabelecimentos médicos veterinários ou estabelecimentos ligados à medicina veterinária dentro do cenário brasileiro. Isso também é um número bem bacana. E por último, não poderia deixar de falar também sobre o número de escolas de medicina veterinária que estão disponíveis hoje no Brasil. Então é um número que também chama muito a atenção. Hoje, no mundo como um todo, a gente tem aproximadamente 850 escolas de medicina veterinária. Só no Brasil a gente tem mais de 400, então a gente pode dizer aí que aproximadamente metade ou um pouco mais da metade das escolas de medicina veterinária de todo o mundo estão aqui no Brasil. E isso também é um dado importante para você que pensa em fazer medicina veterinária, para você que é médico veterinário e para você estudante de medicina veterinária, porque o mercado é um mercado que ele está se tornando bastante agressivo, um mercado que está se tornando bastante competitivo, mas é um mercado que com certeza ainda está de portas abertas e é muito amplo, é um mercado que está aí para ser explorado. Lembrando que a medicina veterinária, ela não tem somente a clínica de cães e gatos, não tem somente a clínica de grandes animais, são aproximadamente 32 áreas de atuação para médicos veterinários. Então, tem muita coisa aí para ser explorada, desde a saúde pública, as clínicas de grandes e pequenos animais, clínica de silvestres, a área de inspeção, cuidados com higiene, enfim, são diversas áreas que podem ser exploradas para quem tem interesse na profissão. Então, eu estou deixando aí esses dados, eu estou deixando essas informações, principalmente para você que tem interesse na área da medicina veterinária.